Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé. Estamos aqui mais uma vez com o nosso tradicional programa de Frente Consagrado, o seu programa de cultura, amor e fé. Vem com a gente. E hoje eu estou feliz porque hoje é o dia dela. Hoje é o dia daquela que conduz os meus caminhos, os seus caminhos. E por isso eu invoco a grande orixá para que dê a você muita saúde, muita paz no seu coração, muita prosperidade, muito entendimento em família. Que Iemanjá, dona do meu ori, não deixe faltar para você o caminho, o equilíbrio e a direção. Dando prosseguimento à série Orixás, hoje estamos reverenciando a minha mãe. E é com muito orgulho que eu faço esse programa no dia de hoje, porque, de uma certa forma, eu sei que cada um dos senhores que são iniciados na religião ou não, tem pelo seu orixá uma devoção maior. Isso é tradicional da nossa cultura, né? Filhos de Iansã, filhos de Oxum, de Xangô, de Ogum, Bará, Oxalá, né? Mas eu digo sempre que eu nasci entregue para o orixá na qual eu sou imensamente grato e devoto extremo amor. Não porque me deu alguma coisa, porque eu sempre digo, né? A orixá eu faço tudo e a orixá eu não peço nada. Se eu recebo, é por merecimento. Mas pela minha devoção, pela minha fé que eu tenho a Iemanjá. Então, dando continuidade à nossa série Orixás, hoje falaremos sobre Iemanjá. Um orixá, divindade, feminina das regiões de matriz africana. Considerada a rainha dos mares no Brasil, simboliza a maternidade, a fertilidade, o amor incondicional e a criação. Origem. Seu nome, Iorubá, Ieye, Omo, Ieja, significa mãe cujos filhos são como peixes. Originalmente da África, na nação da Nigéria, ela era cultuada como a deusa das águas doces e dona do rio Ogum, que na verdade não tem a ver com o orixá Ogum. No Brasil, devido à diáspora africana, é a sincretização religiosa de Nossa Senhora dos Navegantes. Seu culto foi transferido para o oceano, embora, na verdade, ela seja dos lagos. Atributos. É a padroeira religiosa dos pescadores, navegantes e de todos aqueles que entram no mar. Ela é vista como o grande ventre que gera vida, acolhendo e protegendo seus devotos. No Batuque, religião de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, ela é cultuada principalmente no Rio Grande do Sul, e estendida ao Uruguai e Argentina. Iemanjá é a mãe de todos os orixás, de cabeça. É a rainha absoluta das águas salgadas e do mar, diferente de sua origem africana ligada aos rios. No Batuque, ela divide o domínio das águas com Oxum, águas doces, reinando soberana nos oceanos e controlando o destino de quem entra no mar. Bem-vindo, Iemanjá. Bem-vindo, Iemanjá. Bendita seja a senhora, minha grande mãe. Eric Rolf, hoje eu estou feliz, porque é o dia da minha mãe. Axé. Suas saudações para Iemanjá, minha mãe? Axé. Ô, miodô, como tradicionalmente no Batuque nós a saudamos, né? Para quem não sabe, Omi, água, Odô, rio. Então, uma saudação comum, né, do Batuque, Omi, Odô. Pois é. E aí, Eric Rolf, vamos começar explicando então para aqueles que não conhecem, tá? Na tua visão, dos teus estudos, na tradição afro-gaúcha,
Quem é Iemanjá? Bom, aqui para o Batuque, Iemanjá é a divindade ligada às águas. E, veja, há uma grande população que cultua Iemanjá, né, dentro aqui da cultura afro-gaúcha, que muita gente até pergunta, mas por que afro-gaúcha? Porque o batuque, assim como outros segmentos, como o candomblé, tiveram sua formação praticamente na mesma época, por volta de 1800, aonde o batuque ele possui identidade, ele possui costumes, tradições e também toda aquela cultura voltada para aqui os gaúchos, né? Então, por isso que nós chamamos de religiões afro-gaúchas. E Iemanjá faz parte disso. É uma divindade que está ligada às águas. Onde tiver água, Iemanjá estará ali atuando, estará ali presente. Seja no mar, seja na lagoa, no rio, em tudo quanto é lugar que tiver água, nós teremos ali Iemanjá dentro do nosso culto. Pois é. E me diz uma coisa, quando nós falamos em qualidades de Iemanjá, aqui se refere à sua qualidade propriamente dita, de nome e sobrenome, quando falamos aqui? Então, o que aconteceu? A diáspora, ela teve que se adaptar. O batuque ele tem uma quantidade enorme de divindades cultuadas. Então, o que os antigos fizeram? Organizaram e aglutinaram determinadas divindades por semelhança ou por descendência. Bom, entre o culto de Iemanjá, colocaram algumas divindades que, dentro do batuque, nós temos Bossi, nós temos Iemanjá, Bomi, que são as principais, Nanã, apesar que muita gente contesta a questão de Nanã estar ali entre Iemanjá. Porém, por ser uma qualificação, não, por ser uma qualidade do candomblé. não, nem por isso, por ser um voodoo, né? Pois é. Por estar ali junto com o Iemanjá. Mas se olharmos ali no mapa sobre os idiomas, né? O idioma Yorubá, ele vai para Togo, ele segue para Benin. Então, nós temos ali, os Yorubás, eles passam fronteiras. Isso é muito fácil ter um intercâmbio entre divindades e também entre cultura. Que esta Nanã, que a gente hoje, as pessoas a qualificam ou denominam como Nanã Burucu, mas as pessoas do Batuque, né? Mas possivelmente seja uma divindade ali conhecida como Nanã, né? Que foi culturada. Me diz uma coisa, quando falamos, pessoal, falamos a Iemanjá Bomi, Iemanjá Bossi e tantas outras qualidades, tá? Nós estamos falando de nome e sobrenome. Por exemplo, quando eu falo João, João tem vários, João da Silva, João da Rosa e por aí vai. Quando eu falo Iemanjá, Bossi, Iemanjá, Bomi, Nanã, eu estou falando de uma qualidade. Sim, e esta qualidade, ela se relaciona com alguma questão de tempo ou idade? Sim, elas são ali qualificadas, apesar que para o orixá essa questão de idade é relativo, mas nós costumamos dizer que as mais novas são Bossi, as intermediárias Bomi e mais velhas as Nanãs. E essas divindades aglutinadas no culto de Iemanjá, elas acabam tendo, além dessas qualidades, o nome a qual, quando ela é iniciada, quando o indivíduo é iniciado e é individualizada essa divindade para aquele iniciado, então aí recebe um nome.
a qual aquela divindade, aquele indivíduo foi iniciado para aquela divindade. Entendeu? Perfeito. E quando nós falamos, você, meu amigo, minha amiga aí, né? Certamente, quando fala em Iemanjá, Iemanjá tá ligado com azul. Mas, na verdade, em Salvador, na Bahia, nem sempre Iemanjá usa azul. Lá no Pofonjá, no qual eu tenho uma participação, tá? Eu ganhei algumas roupas lá, algumas roupas, né? Não, alguns tecidos que não era azul. E lá se diz assim, ó, essa cor pega para tal santo, essa cor pega para Iemanjá, essa cor pega para Xangô. E lá eu tenho uma roupa lá que não tem a ver com azul. A minha pergunta, Eric Rolf, azul é a cor de Iemanjá? Olha, no batuque, tá? Estamos falando aqui dos costumes e tradições e a cultura, né, afro-gaúcha. Então, no batuque, Iemanjá, ela pode vir com o azul claro, o azul com branco, ou como Nanã, azul e, por exemplo, 4 contas azuis, né, e uma vermelha. Então, há uma variação entre as cores, há casas que Nanã ela entra com azul claro e lilás, então vai haver famílias que terão alguma mudança entre as cores ali de Iemanjá, dependendo da qualidade. Nós tivemos um programa que vocês vão assistir esse programa, tá? Programa especial comemorando os 10 anos de Frente Consagrado. A nossa convidada, ela é de São Paulo e ela é iniciada em Oió, na Nigéria, a Iemanjá, Iemoja, perfeito? E o programa de hoje tem muita relação com o programa que foi gravado. Porque aqui eu pergunto e lá ela responde. Por exemplo, Eric Rolf, para os batuqueiros, tá? Iemanjá pode ser cultuada em qual campo sagrado? Lá, a Iá respondeu. Olha, por muitos anos, nós fazemos... eu morei muito tempo em São Paulo, acho que pratiquei muito batuque de 82 até 2014. Então, eu fiquei em São Paulo e toda vez que tinha que fazer alguma oferenda, eu ia na parte limpa ali da represa do Guarapiranga, aonde havia água e eu entregava obrigações para Iemanjá ali. Iemanjá, Oxum, Oxalá. Então, por muitos anos eu entreguei ali. E aquilo que eu acabei de falar também, aonde tiver água, tem Iemanjá. Aqui é fácil, eu moro próximo ao Guaíba, quando eu preciso fazer uma oferenda, quando eu preciso fazer um agrado para Iemanjá, eu vou até ali no Guaíba, né? E ali eu faço a frente, arrio, faço chamada, faço o que eu tiver que fazer, né? Ali na água. Mas Iemanjá pode estar em nascente de água, pode estar em represa, pode estar também lagoa, rio, então até no mar, que apesar dela não ser uma divindade marítima, é possível sim entregar oferendas até no mar. Tem pessoas que fazem caravanas, vão até o mar para fazer ali um batuque à beira-mar, para fazer uma oferenda. Uma forma que a diáspora criou, essa questão São do mar, adaptações, né? Do mar, né? né? O babá, quando precisa ir fazer alguma oferenda, não precisa ir até o mar, não precisa ir até o rio, não precisa ir até a lagoa. Eu ainda tenho uma coisa que eu costumo dizer. Eu não levo meus filhos para fazer ali um turismo até a beira da represa ou até o mar. Eu tenho o orixá dentro de casa. Ele foi centro, ele teve ali os fundamentos dele, o quatro-pé dele, o aceitamento. Então, eu tenho o orixá dentro de casa. Eu vou fazer na frente do orixá. Para que eu vou pegar todo aquele povo
levar esse povo até o Márcio, meu orixá, está dentro do meu quarto de orixá, dentro do meu Iará orixá, né? Então, é ali que eu vou fazer, na frente dele. Por Essa que aí, eu vou virar as essa costas? é uma briga minha, né? Essa é uma briga minha, nós já falamos sobre isso, que eu não entendo por quê. Eu não entendo, eu não consigo entender. E até eu peço desculpa aos senhores do que eu vou falar. Por que, que eles se prestam para ir para a beira de uma praia, emporcalhar uma praia, 1 quilômetro de comida, de bebida, de champanhe, de maçã, de tudo que é coisa para orixá, para Iemanjá. Mas tu acha que Iemanjá vai comer o quê ali? Perfeito? Pega esses alimentos e dê para os mais pobres, dê numa comunidade mais pobre, em vez de largar na beira de uma praia. Eu mesmo, eu sou adepto a religião cada vez mais se voltar para o orixá na medida que o orixá tem a preservação do meio ambiente. Eu já não concordo mais com sacrifícios na rua. Eu não concordo. Porque eu faço uma pergunta para vocês. Você vai sacrificar um animal na rua ali, tá poluindo o ambiente, tá horrível, tá? E eles vão para a praia, dia de Iemanjá, e fazem lá 2 quilômetros de truque de comida e louvam o Iemanjá. Tenho certeza que Iemanjá não tem nada a ver com isso. Mas, pode falar. Isso não é uma crítica nossa às A quem práticas faz? das Não. pessoas. Mas isso é muito importante, gente, o que o Babá está falando. O orixá, o que nós podemos fazer? Tem 1 quilo de canjica. Separa um pouquinho, bota ali, deixa separadinho ali e oferece para o povo. Tem gente que não tem condições, está passando fome hoje em dia. E aquele monte de comida, quase 1 tonelada de comida. Sem falar jogada que fora. você vai para a praia, você leva a bandeja que não é, que não é biodegradável, você leva plástico, você leva a garrafa, deixa tudo na beira da praia. Quando eu fazia, que eu já nem faço mais, há mais de 15 anos que eu não faço mais esse tipo de obrigação em praia, tá? Mas quando eu fazia, era obrigado separar plástico, separar a garrafa, voltar para casa e aquela fruta que tinha ali, fazia-se uma mesa e se levava lá até aonde a água conseguisse suportar para entregar. Perfeito? Assim que eu fazia. Mas, Érica, agora vamos para um assunto polêmico também, tá? Que também a Iá comentou com nós. No batuque aqui do Sul, é comum nós sacralizarmos para Iemanjá a Gutã, ovelha. Perfeito? É normal. Não tem quem não tenha essa cultura aqui no Sul. A minha pergunta, será que aqui para nós, batuqueiros do Sul, só se sacraliza ovelha e a galinha branca? Porque lá atrás falamos que lá na Nigéria, a galinha, não importa a cor. Iemanjá come ovelha, come cabra, come pato, come pata, come o que tiver. Qual a tua posição sobre isso aqui no batuque? Bom, gente, não quero criticar, não quero fazer nenhuma advertência, nem nada, mas, assim, só lembrando que, para nós, primeiramente, olhamos se o bicho não está com problema nos olhos, se ele não tem defeito, se ele não está ali machucado, porque se ele tiver qualquer problema, qualquer machucado, a gente separa e não oferece ao orixá. Então, ele tem que estar inteiro, ele precisa, não pode estar doente, ele não pode estar machucado. Então, são observados detalhes ali nos animais para que possam oferecer. Em Oió, claro que isso é uma sugestão, né? Mas em Oió, o que ocorre? Eles não oferecem ovelha para Iemanjá, por quê? Porque é um tabu. Eles oferecem carneiro e o carneiro inteiro. Então, o que ocorre? Lembrando que nós não oferecemos bichos mutilados, nós não oferecemos bichos machucados ou que estejam doentes. Então, por que, já que está oferecendo um bicho, não oferece ali inteiro ou não
caso numa necessidade, acabe oferecendo. Existe uma questão que os antigos, hoje em dia não é tão comum, somente as casas que preservam o batuque labá, que mantém esse costume, que é oferecer um casal de pato, um casal de galinha de Angola, né, para que eram chamados 4 pés de aves ou meio 4 pés, né? Assim era o que os antigos falavam, né? Então, veja, quando tu oferece um casal, um pato e uma pata, uma galinha de Angola macho, uma galinha de Angola fêmea. Então, o orixá já está acostumado com esses bichos, assim como os pombos também. Às vezes vai um pombo macho, vai um pombo fêmea e acabam ali oferecendo. Então, se na própria matriz, a origem do culto, Iemanjá não liga se é um macho, se é uma fêmea, né? Ali, por que aqui nós teríamos, né, que dar um bicho mutilado? Eu vou ser muito sincero, nunca entreguei ali um carneiro para Iemanjá, sempre foi ovelha, mas caso não tivesse, ou caso não fosse possível dar uma ovelha, né, poderia dar uma galinha, um pato marreco e quem Ô, sabe Eric, te faço uma pergunta agora, que eu sei que já aconteceu isso aí. Já aconteceu, tá? E agora eu vou ser criticado, assim, agora eles vão cair de pau em cima de mim, tá? Lá na obrigação, Eric, quando foi sacralizar, tinha uma obrigação lá, grande lá. E aí, tu fez a obrigação, tu cortou, tu fez o achorô, normal. Era uma galinha. Quando for abrir, era um frango. E aí, Eric? E aí? Porque um frango, ele é branco. Os pombos. Ele é. Os pombos. Cortou ali. Eric, sabe o que eu faço, Eric? Eu não mudo nada. Eu não tiro, eu não boto fora, eu não lavo, eu não boto, eu não lavo. Sabe por quê? E nunca deu errado. Nunca deu errado. Porque se o orixá está presente e vivo numa obrigação, certo? Certamente, se eu cortei aquele frango achando que era uma franga, eu não vou mexer. Eu já sacralizei o egé. Já caiu o egé no octá. Eu não vou lavar, eu não vou trocar. Eu deixo como está. Perfeito? Nessa questão, assim, os pombos, ocorre muito disso, porque quando vai ali pegar, acaba vindo um macho ou uma fêmea ali para a divindade. Então, isso acaba ocorrendo. O que eu costumo fazer, aí o costume do batuque e tradição ali do batuque, a gente separar, por exemplo, o bará, as inhelas, que são os miúdos ali dos bichos, né? Pode ser frango, pode ser galinha de Angola, o que for. Eu deixo os do bará separados, dos orixás de Dendê separados e os de mel. Então, se tiver no meio deles ali um pombo macho ou então um frango ali no meio, então a gente acaba ali oferecendo. E eu tenho uma coisa, terminou o corte, terminou a função, eu encosto o obé, viro e pergunto para os orixás que estão presentes. Aceitaram? Faltou alguma coisa? Está confirmado? Não está confirmado? É assim assado? Eles vão falar na hora. Por que eu vou esperar passar 2, 3 dias, ir para uma balança, não ser confirmado e dar algum problema? Se eu fizer isso na hora que eu terminei de cortar, se lá na frente, quando fizer a balança, não confirmar, então não foi por causa do corte, foi alguma coisa que aconteceu ali na hora. Aí vamos pegar o orixá para saber o que está acontecendo. Perfeito. Então aí é outra situação. É isso aí. Entendeu? E já sabemos, né, que a comida tradicional de Iemanjá é a canjica. Teria alguma outra além da canjica? Olha, é muito comum assim, o que nós fazemos dentro da tradição do batuque. É feito a canjica
branca refogada com mel, é feito a canjica branca e banha de ori, com um banho de ori ali temperada, é feito canjica branca com cheiro verde e mel, é feito o acaçá, né? Porém, na minha família, eu vou deixar bem claro, na minha família, nós colocamos a canjica branca e não colocamos assim, cocada, suspiro. Por quê? Nós entendemos que não há necessidade de adular o orixá quando a gente necessita dele ali com toda a sua força. Então, o axé do orixá é a canjica. Natural. Justamente. É muito óbvio, se eu faço uma canjica e ofereço a canjica sem doce, sem nada, eu faço um batuque. Eu consigo fazer um batuque ali porque eu tenho a frente do orixá. Se eu pegar só a cocada e tirar a canjica, eu não faço um batuque. Gente, quem que vai fazer um batuque sem ter uma frente de orixá? É um absurdo. Isso é totalmente fora ali de fundamento. Orixá nenhum ali iria compactuar com uma coisa dessa. Por quê? Você, para fazer um batuque, precisa ter o mínimo, que é uma canjica, um axé do Ogum, um axé do Bará, um axézinho simples para cada orixá. O quarto santo vazio não faz batuque. Perfeito. Agora, vamos falar sobre as ferramentas de Iemanjá, né? Por exemplo, quando falamos em ferramentas, significa que são as ferramentas que vai no Ibá. Perfeito? Vai no Okutá. Ibá é mais do candomblé, né? É o que vai no Okutá. Quais são as ferramentas tradicionais que se usam no Ibá? Olha, diferente de outros segmentos, né? O batuque o costume labá é muito simples. Labá é o tradicional, tum-tum é o moderno. Né? Tum-tum é o novo. Batuque tum-tum é o novo. Justamente. Então, no batuque labá, as vasilhas podem ser uma vasilha pequena. Não há necessidade de ter aqueles ibás gigantescos. Eric, cara, eu fui no mercado público, Eric, e aí eu vi lá uns ibás lá. Gente, aquilo ali é ibá, é okutá para um castelo, porque não tem como tu botar dentro de um quarto santo aquele ibá que tem ali. Só ele não tem. Tu imagina uma casa com 50 filhos, não tem onde enfiar aquilo ali. Mas isso a gente precisa esclarecer para o nosso público que é o seguinte, dentro do batuque, tá? Dentro do costume e tradição do batuque, o que ocorre eu, Babá Aldo, que já somos antigos. Nós temos o costume de fazer o quê? Costume não. Nós seguimos a tradição e o Batuque Labá, que podemos fazer o orixá da pessoa, depois vamos fazendo os outros orixás aos poucos, né? E completando aquilo que nós chamamos ali de Urumalé, que é de Bará a Oxalá. Então, imagina um quarto de orixá com 12 orixás. De cada um. Com 20 filhos. Gente, tem que ser gigante. Então, as vasilhas, elas precisam ser menores. É ali o fundamento ali do orixá, o básico. Então, as ferramentas para Iemanjá. Remo, pode ser de madeira, ou metal mesmo, espelho, né? Pente de madeira. Mas, gente, o pente de madeira... É o garfo. Justamente. Não, justamente. Eu vivo falando que é importante. Eles botam lá no Ibá o pente tradicional. Mas aquele pente é para Iemanjá da igreja, Nossa Senhora da Conceição. Aquela imagem de Iemanjá, né? Para aquele cabelinho liso. Porque lá na Nigéria, que a Iemanjá que é negra, o cabelo dela não é liso assim. Eles são pente, como assim, garfo, né? Diferente, porque, gente, eu costumo dizer que são pentes de madeira e aqueles que são garfo para poder fazer o quê? Levantar o cabelo, para poder fazer trança. Então, é o que o orixá usa. Vai também pulseiras, que são chamadas de idé,
vão coroa AD. Então, são as ferramentas que o orixá Leque ele vai também usar. vai. Leque também. É. Peixes, muito Peixe, peixes. né? Né? Peixe de Pode metal. usar pratinhos também, né? Mas para que serve? É o que o orixá vai precisar, é o que o orixá vai usar ali para trabalhar, né? Para os fundamentos dele. Que tem Iemanjá lá em casa, que ela tem um pente e um espelho. É o que ela precisa, ela não precisa mais que isso para ela movimentar o axé dela, para ela movimentar o poder que ela vai movimentar. Então, as ferramentas, elas podem variar, ter todas essas ferramentas ou apenas uma. Ela que vai determinar. Formas de ocultar que Iemanjá usa no batuque. Olha, no Batuque Labá é possível usar cristais entre a ametista ou os cristais que são multicoloridos ou os brancos, né? É possível usar os cristais. Ocultar as pedras que elas lembram, elas são arredondadas, né? Ou às vezes um pouco caído, que lembra seios, né? Então, elas possuem esse formato, né? Meio ovalar, né? Como se fosse seios. Mas, né? Eric, te faço uma pergunta, até para esclarecer para vocês. Otá seria pedra. É uma corruptela de ocultar. É, isso aí. Tá, Sabe por quê? Porque, assim, ó... é que o pessoal acaba... ocultar é o conjunto. É o conjunto, né? Aonde vai o otá, que é a pedra. Então, essa pergunta aqui se refere mais a que tipo de vasilha que se usa para Iemanjá. Se é de barro, se é de louça. Olha, a vasilha é possível usar uma cabaça cortada, porque é o que as pessoas tinham, né? Porque era muito simples. Eu já vi Iemanjá também no barro, porque não tinham como comprar uma louça. Eu já vi Iemanjá no Marinex, né? Marinex, o povo antigo, eles colocavam o que eles possuíam. Em louça, bacia esmaltada. De ágata. Antigamente se usava muito isso. Justamente. Então, é o que eles possuíam. Eu já vi também Iemanjá em prato. Foram lá comprar um prato desenhado e com bordados ali e deixaram Iemanjá. Então, é assim, as pessoas, o culto ao orixá não precisa comprar uma vasilha bordada a prata, toda bordada com joias, com coisas. A minha pergunta é a seguinte, você aí, né, você aí que compra lá no mercado público eu vi, hein, aqueles ibás maravilhosos, lindo, é a quartinha, é o prato da obrigação, tem tudo ali dentro. Compra isso aí e leva lá na Nigéria, entrega lá para o iniciado no culto tradicional, entrega para ele o que ele vai fazer. Ele vai te dar de volta, não, ele não vai querer. Pergunta, é possível usar vulto de Iemanjá no batuque? Ai, meu Deus. Sim, eu já vi Oxalá sendo feito no vulto. É possível usar, já vi usar, mas quando eu me refiro a vulto, são aqueles de madeira. Geralmente elas são ali representadas por sereias, né? Assim, mulheres meio corpo de mulher, né? E com rabo de sereia. Então é possível usar. Geralmente é o okutá, que é a pedra, né? Que a corruptela é otá, que nós encontramos Iemanjá sendo cultuada, mas nós podemos também encontrar no vulto, que são aquelas imagens de Iemanjá com a sereia. Então, é possível, não é nada proibido assim de usarem um vulto. Já te fiz uma pergunta uma vez, até porque eu desconhecia, né? Mas vivendo e aprendendo. Iemanjá pode fazer passagem com quais orixás? E aí aqui eu botei uma pergunta especial para ti, tá?
Quando se faz passagem, esse Iemanjá pode ser, tem a juntó com o outro orixá. Iemanjá, ela pode ter passagem com Lodê? Gente, bom, primeiramente, nós precisamos definir uma coisa. Eu costumo falar que eu sou de Oxalá da cabeça aos pés, Babalda de Iemanjá da cabeça aos pés, ou seja, ele foi iniciado por esse orixá, eu fui iniciado por meu orixá, e por isso que eu tenho o nome deste orixá, que é diferente, por exemplo, os orixás que fazem passagem, que a gente chama pai e mãe, porém, todos os orixás são pais, todos os orixás são mães. Essa denominação, tá, ali que nós usamos, sabe para quê? Para nós classificarmos que tal orixá é meu pai e minha mãe. Bom, eu sou de Oxalá com Oxum. Eu costumo dizer que eu sou de... meu pai é Oxalá, minha mãe é Oxum. Bom, no caso de Iemanjá, ela vai poder fazer passagem com o orixá que ela determinar, tá? A Iemanjá, ela faz passagem, pode fazer passagem com Bará, ela pode fazer passagem com Odé, é mais comum, né? Fazer passagem com Odé. Ela pode fazer passagem com Oxalá, é muito comum mesmo. Muito comum. Tá? Oxalá novo, Oxalá velho, vai depender 100%. dela. É muito comum. A Iemanjá, que faz passagem com Ogum. A Iemanjá, que faz passagem com Xangô. Alguns religiosos dizem que Iemanjá não poderia fazer passagem com Xangô porque ele seria filho. Bom, essa questão dele seria filho já ficou claro no último programa que Iemanjá não é mãe de Xangô. Mãe de Xangô. Porém, mesmo que ela fosse mãe de Xangô, não tem problema, porque não há a relação sexual. O pai e a mãe, eles são considerados, porque a gente chama todos os orixás, por exemplo, Bará, meu pai, ele não tem ali fundamento comigo, ali de passagens, ou de fundamento ali com a minha feitura, né? Eu tenho, ele sento, mas ele não é ali o fundamento ali da minha feitura, né? Então, mas não há um ato sexual, eles não namoram. Como, por exemplo, há um caso famoso e conhecido de uma filha de Oxalá, de uma sacerdotisa muito respeitada, que eu tenho muito carinho. A filha dela é de Oxalá com Xapanã. Então, gente, não há uma relação ali amorosa e etc. Então, essa questão, Eric, essa questão de dizer assim, ó, tal orixá não tem a juntó com tal orixá, isso não existe. Isso aí é uma coisa que, pois é, aí eu te faço essa pergunta. Mas esse aí é o problema do livro do Paulo Tadeu. Mas se eu jogo lá e Iemanjá, ela quer dizer que Iemanjá é minha mãe, o meu pai é Bará Gelu, Bará Lanã, Lodê. Não pode porque não pode. Isso não existe. Ou é um conceito do fundamento? Aí que está, há uma questão assim, por isso que eu falo, o sacerdote precisa ter um preparo de anos. Não adianta ele fazer ali o apronte dele e nos 32 dias já querer levar os orixás para casa, ou em um ano querer levar os orixás para casa. Tem que ter pelo menos uns 5, 6 anos ali de preparo. Eu tive isso, eu passei por isso. E mesmo assim, quando meu babá faleceu, eu já tinha mais de 17 anos, eu falei, não estou preparado para seguir sozinho, eu preciso ir para mais uma família, eu preciso dar continuidade para conhecimento. Então, veja, a pessoa precisa saber e conhecer os orixás para saber como lidar com isso. E quando chegar numa questão dessa, saber como que ele vai lidar, né? Há a possibilidade de fazer? Mas como que será feita essa obrigação? Eu tenho o caso de uma filha que ela é da Timboá e a Timboá não aceita nenhum outro orixá. Ela tem um bará dela, que é o Lanã, e acabou. Ela não quer fazer passagem com Ogum, ela não quer fazer passagem com Xangô, ela não quer fazer passagem com Xapanã. É somente a Timboá e acabou, e o bará. Entendeu? Então, e é isso que o orixá quer. E a mulher
pegou o axé. Ela não tinha, ela não conseguia prosperar, não conseguia andar porque não tinha axé, porque tinham colocado ela dentro do quarto de orixá, fizeram obrigação, fizeram aquela mudança do orixá. Gente, isso não funciona. Ela é da Timoá desde que nasceu. A pessoa é da Iemanjá desde que nasceu. E a Iemanjá vai determinar se vai fazer passagem com Lodê, com Bará, com Ogum, com o orixá que ela determinar. É o que o orixá determina, entendeu? Bom, e aí existe uma questão aí, né? Não sei se é polêmica ou não, de que Iemanjá e Oxalá não dançam alujá. Não sei se é por questão que é velho, não sei se é fundamento, não sei se é tradição. O que tu me fala sobre isso? Veja, o alujá é um toque de guerra. Algumas pessoas até estão tentando mudar o conceito do alujá para que fosse um toque de misericórdia por um ato que Xangô cometeu, mas esse mito é um mito brasileiro, não condiz com ali com a matriz, né? Ele é ali não está alinhado, já é guerra, então o alujá é um toque de guerra para Xangô, a qual Oxalá e Iemanjá não participam, né? Isso eu já contei um mito sobre isso, vou deixar para contar isso no Oxalá, que daí eu vou explicar ali novamente. Mas essa questão da Iemanjá não dançar o alujá, nós temos até a Iemanjá nova, que eu já vi elas ali dançarem e acompanharem também o alambá, que é o toque de guerra da Iansã, e não vi problema. Já tem alambá para Pombagira, tu sabe disso, né? Aí já as pessoas podem mudar e batizar o nome dos outros ali dos toques, dos segmentos deles, mas Alambá tradicionalmente Alambá é o nome do toque de guerra de Oiá. Depois do Alujá, que é o toque de guerra de Xangô, toca o Alambá, que é o toque de guerra de Iansã. Mas Iemanjá, ela não vai dançar, né, a Iemanjá Bomi ou a Iemanjá Nanã, ela não vai dançar o alujá. E só uma coisinha fugindo um pouquinho, e a mesma coisa, nós vemos uma Oxum Pandá dançando o alujá, mas nós não precisamos ver uma Olobá, uma Dimu, uma Dokô ali na frente do tambor durante esse ritual, porque ele pertence aos orixás ali de diferentes, os orixás de guerra, os orixás que vão ali estar fazendo esse ritual na frente do alujá. Bom, agora eu queria, né, indo já para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta. Que ensinamentos Iemanjá transmite sobre família, comunidade e responsabilidade dentro da tradição afro-religiosa? Como é que tu entendes isso? Olha, no costume do Batuque, Iemanjá, ela nos cria, ela nos traz ali a sabedoria, ela nos ensina o poder da maternidade, o poder de se doar para a humanidade, de se doar para a comunidade, de abraçar a todos como se fosse uma única família. E Iemanjá, ela traz toda aquela sabedoria, como as águas que nascem na fonte e vão crescendo e vão ali tomando volume e abastecendo a todos e nos fazendo com que as plantas cresçam e tudo, e no final desemboca no mar. Não há vida no outro sem água, não há vida para as plantas sem água, não há vida em lugar nenhum sem água. E Iemanjá é água. Iemanjá está em tudo que nós podemos lembrar e também em tudo que nós podemos ali cultuar. Então, Iemanjá é vida, Iemanjá é água. As quartinhas estão cheias de água, né? E agora, por gentileza, doutor Eric, poderia compartilhar algum itã de Iemanjá que tenha lembrança?
Olha, eu gosto muito, assim, eu não sei se perceberam, mas todos os mitos, todos os itãs foram relatos daquilo que nós vivenciamos. Durante um batuque, tinha uma pessoa que estava passando muito mal, mas muito mal mesmo, e ela estava ali no cantinho. Nisso chegou uma Iemanjá nesse batuque, né? E eu estava ali circulando e eu vi que a pessoa começou a ficar muito vermelha e eu não sabia o que fazer. Nisso saiu uma Iemanjá do lado, lá do outro lado do salão, pediu que pegasse uma quartinha. Fui lá, peguei a quartinha da Iemanjá, trouxe na mão dela. Ela pegou a água da quartinha, umedeceu bem a mão e pôs no peito da pessoa. E ali a pessoa foi acalmando, 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 né? E passou. Aí, assim, a gente estava conversando, eu falei, a senhora está melhor, não sei o que. Ela falou, eu sofro do coração. A pessoa estava falando. E ela achou que ela estava ali infartando e tendo algum problema. É emoção durante o batuque, né? E ela falou, olha, a Iemanjá veio, ela passou a água, aquilo foi me acalmando, acalmando, e eu melhorei. Eu achei que eu teria um problema ali naquele momento. Ela ficou apavorada, né? Porque ela achou que ela iria infartar naquele momento. E foi ali, o orixá, ele estava do outro lado, ele viu que a pessoa estava passando mal e foi lá e curou. Então, é isso que é o orixá. Ele toma conta ali do batuque, ele toma conta de tudo. E eu acho maravilhoso o batuque por conta disso, porque o orixá ele não fica ali preso ou engessado ali aos problemas dele. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, hoje você pôde entender, você pôde saber um pouquinho mais sobre Iemanjá. Iemanjá, Nigéria, Iemanjá, batuque. Iê Omo Ejá, a mãe cujos filhos são peixes. Que Iemanjá traga para você, não importa a sua fé, se você é evangélico, espírita, católico, protestante, budista, não importa. Sabe por quê? Porque lá no final, a força é um só. E o que eu quero que Iemanjá traga para vocês, o que ela trouxe para mim ao longo da minha vida: persistência, obstinência, luta, entrega e devoção. Tudo que eu consegui na minha vida agregar de conhecimento, de crescimento, seja ele espiritual, profissional, tudo tem a ver com o meu ori, com a cabeça de quem me rege. E que, na condição de Iemanjá, eu abraço a vida e eu abraço todos como meus filhos fossem. Para trazer sempre uma palavra, uma orientação, concedendo a você o caminho, o equilíbrio e a fé. Que possa, então, neste dia onde eu reverencio o meu orixá, aquela cuja mãe me fez filho como peixe, para que eu possa, sempre que alguém precisar de mim, eu consiga ter um bom axé, ou seja, de uma boa palavra. Aonde eu bote a mão naquilo que me pedem, eu consiga realizar os desejos por seu merecimento. Muitas vezes as pessoas me procuram ou falam comigo assim, Aldo, eu te procurei e consegui alguma coisa. Na verdade, não conseguiu nada por mim. Conseguiu pela mãe que eu tenho e que ela vê sim a sua necessidade, ela vê sim qual o teu problema desesperado que tu precisa ser socorrido. Então, muito obrigado a você. Eric Rolf, palavras finais e considerações finais? É um prazer, né, estar sempre ao lado de Iemanjá. São mais de... São 62 programas ao lado de Iemanjá.
Então, aqui nós temos um representante de Iemanjá, um descendente de Iemanjá, porque foi iniciado para Iemanjá, né? Isso na tradição do Batuque. Obrigado. Então, é um prazer. Obrigado. Prazer é meu. Eu quero sempre renovar os votos da nossa relação, porque não teria como dar certo. É Iemanjá e Oxalá, dois orixás velhos, não tem, nós não divergimos, nós não trocamos diferenças, tá? O que ele fala eu aceito, o que eu falo ele aceita, sim. Trocamos algumas coisas e é um privilégio estar com você. Lembrando você, meu amigo, minha amiga, semana que vem no próximo programa, encerrando a série Orixás, será com ele, o Orixá Pai, o Orixá da Criação, Eric Rolf, Oxalá. Encerrando a série Orixás. Muito obrigado, sempre lembrando que é um privilégio estar com você aqui no De Frente Consagrado. Gratidão, beijos e beijos para os nossos seguidores que nos mandam mensagens, nos agradecendo. A todos vocês, muito obrigado e axé!